Como receber a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição? O quê? Você não conhece esse tipo de aposentadoria? Então fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para poder receber esse tipo de aposentadoria. Lembrando que ela não se confunde com o auxílio-doença e nem com a aposentadoria por invalidez. São coisas completamente diferentes. O meu nome é Letícia, eu sou advogada e nesse canal a gente pretende levar o direito de forma facilitada para que você compreenda de uma forma bem mais tranquila. Então vamos direto ao assunto. Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Porém, é uma aposentadoria por idade. Então a pessoa com deficiência, ela vai precisar cumprir alguns requisitos, que é o tempo de contribuição mínimo e também a idade mínima exigida. Mas nesse vídeo de agora, nós vamos falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição. É justamente para aquele tipo de trabalhador deficiente que tem um certo tempo ali de contribuição nessa condição de pessoa com deficiência. Mas calma, vamos devagar que você vai entender melhor. Primeiro, você precisa saber o que é uma pessoa com deficiência, para você saber se encaixa aí nesses critérios. Então, coloca o artigo na tela para mim. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Bom, para muitas pessoas é fácil de saber se ela se enquadra nesse tipo de benefício ou não. Por quê? Geralmente, existem alguns locais de trabalho que já tem uma reserva de vagas direcionada para a pessoa com deficiência. Então, a pessoa vai estar trabalhando, né, naquela vaga e já vai saber que, naquela condição, ela está trabalhando como pessoa com deficiência. Agora, né, às vezes você tem ali uma deficiência, mas está trabalhando normal, aquilo gera, sim, alguns impedimentos, mas você continua trabalhando normal. Então, você vai ter que comprovar toda uma situação. Então, é por isso que você tem que ficar atento com os seus direitos. Na aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, vai importar, sim, o grau de deficiência que a pessoa tenha. Então, por idade, não importa. Seja leve, moderada ou grave, tem que ter aquela idade X para poder receber o benefício. Agora, no tempo de contribuição, tem diferença. Para homens que têm uma deficiência leve, tem que provar 33 anos de tempo de contribuição. Se esse homem tem uma deficiência moderada, abaixa um pouquinho para 29 anos. Agora, se esse homem tem uma deficiência grave, aí abaixa mais um pouquinho. E é 25 anos que ele tem que comprovar de tempo de contribuição como deficiente. Agora, para a mulher, já é bem menor o tempo de contribuição. Então, começa ali. Numa deficiência leve, a mulher precisa comprovar 28 anos de tempo de contribuição. Numa deficiência moderada, ela tem que comprovar 24 anos. E numa deficiência grave, ela tem que comprovar apenas 20 anos de tempo de contribuição. Para comprovar essa condição de deficiente, quando a pessoa fizer o seu requerimento no INSS, ela vai passar por uma perícia médica e também uma avaliação funcional, né, uma avaliação social. E assim, comprovando aquele período que foi exercido todo como deficiente, ela vai poder ter direito de se aposentar mais cedo. Mas agora surge uma dúvida muito pertinente. E se a pessoa que já trabalhava, já tinha ali um certo tempo de contribuição, aí acontece alguma coisa que ela passa a ter uma deficiência. Então, uma doença ali gerou uma deficiência nela. E daí essa pessoa, né, com certa dificuldade, acaba tendo que trocar de função dentro da empresa, por exemplo, e continua trabalhando. Só que daí ela começa a trabalhar na condição de pessoa com deficiência. E aí, será que essa pessoa pode juntar o tempo de contribuição comum com o tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência? Então, vamos supor que tem uma pessoa ali, um homem, que trabalhou 17 anos, tem 17 anos de tempo de contribuição. Aí, ele é acometido por uma deficiência e trabalha mais 15 anos nessa condição. Então, nesse exemplo que eu dei, existem duas possibilidades. E eu vou ler aqui para vocês.
A primeira possibilidade é a conversão do tempo exercido como deficiente, que chama tempo qualificado, em tempo comum, com um fator de conversão positivo. Então, existe uma tabelinha que o seu advogado ele vai te orientar certinho, ele vai fazer esse cálculo tranquilamente para você. Nesse exemplo aqui, fica 1,21 o acréscimo de 3 anos. Nesse caso, o segurado passa a ter 17 anos comuns, mais 15 anos qualificados, mais 3 anos de conversão do tempo qualificado em comum, totalizando 35 anos de tempo de contribuição. Já a segunda possibilidade é a conversão do tempo comum, exercido sem deficiência, em tempo qualificado, com um fator de conversão negativo. Então, nesse caso aqui, 0,83 reduziu 2,8 anos, assim, mais ou menos. Nesse caso, o segurado, ele passa a ter 14,11 anos de tempo qualificado, que foi a conversão do tempo comum em qualificado, mais 15 anos de tempo qualificado, totalizando 29 anos de tempo qualificado, que é exatamente o tempo necessário para receber uma aposentadoria da pessoa com deficiência, no caso de uma deficiência moderada. Essa questão de conversão, ela é um pouco complicada. Então, assim, por isso que eu indico que você converse com um advogado de sua confiança, especialista na área, para te orientar certinho. Como que funciona a conversão de tempo comum em tempo qualificado e a conversão de tempo qualificado em tempo comum, para somar essas duas coisas e assim você cumprir o requisito do tempo de contribuição e se aposentar mais cedo. E aqui vai uma curiosidade: será que a pessoa com deficiência que recebe esse tipo de benefício pode continuar trabalhando? E a resposta é que sim. Existem aí algumas situações que não autorizam que você continue trabalhando depois que você recebe esse certo tipo de benefício, que é no caso da aposentadoria especial e da aposentadoria por invalidez, que são coisas completamente diferentes. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no nosso canal, vou deixar aqui em cima nos cards. Agora, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela te autoriza a poder trabalhar mesmo depois de receber esse benefício. Certamente, você se aposentou na condição de deficiente, vai permanecer trabalhando nessa condição enquanto sua deficiência perdurar. Por isso que é totalmente possível. Então, se você não conhecia essa aposentadoria, não conhecia esse direito, deixa aí nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, também deixa aí nos comentários para a gente poder ajudar cada vez mais o nosso público. Então, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui semanalmente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e fiquem com Deus!